Secretário, nós temos aí vários pontos da cidade em obras nesse momento, né? Exatamente. Todos nessa questão do asfalto nesse momento. Sim, temos várias obras do programa Rio Claro em Ação, não é? Que trata de recapeamento asfáltico na cidade, suaviação de valetas e serviços correlatos, não é? Em vários locais, vários pontos da cidade. No centro e também alguns bairros da cidade estão sendo executados esse serviço. Particularmente nessa questão da Rua 1. Se trata de um convênio com o governo do estado, mas é uma empresa que está realizando esse serviço. Sim, é um convênio que a prefeitura assinou com o governo do estado de São Paulo para repasse de 25 milhões de reais. E houve uma empresa que ganhou essa concorrência, né? Ganhou no final de junho e começou o serviço faz mais ou menos uns 15, 20 dias. Tanto na Rua 1, algumas ruas do centro, como também em alguns bairros da cidade, é a mesma empresa que está fazendo. Que vai fazer. Uhum. No caso da Rua 1, o que aconteceu que o asfalto ficou naquelas condições, secretário? Na realidade, houve uma conjuntura de fatos ali, né? Primeiramente, foi um serviço que nós procuramos fazer uma sexta-feira, e no fim era uma sexta-feira com semana de pagamento, embora o pagamento tenha sido na terça, mas é um fim de semana na sexta. Tivemos um dia também que naquela sexta-feira o governador do estado esteve aqui, então era um movimento terrível ali, então foi terrível. Aí nós tivemos que abrir o trânsito no sábado, porque senão eu teria que ficar mais um dia fechado. Abrimos o trânsito no sábado para poder terminar o serviço durante a semana, segunda ou terça-feira. Quando nós voltamos a fazer na terça-feira, foi um dia que, na hora do almoço, o tempo fechou, chuviscou, choveu, e aí estragou todo o serviço e vai ter que ser refeito totalmente, né? Porque foi a água está como se fosse craquelado, né? Na realidade a água molhou, né? não tinha sido seco o material porque estava sido aplicado de manhã e aí ele desfez, né? Nós limpamos a rua, ela está limpa, né? Agora, né? E falta tirar essa camada, vai ser tirada com fresa, né? E está programado para essa semana, mas acontece que parece que está previsto chuva também amanhã e depois. Então, eu falei com a empresa agora cedo, se chover realmente não vai ter condição de fazer esse serviço. Vai ser preciso esperar alguns dias. Esperar um tempo bom, né? Se o tempo bom tivesse, quarta-feira a gente ia fazer, mas eu acho que vai ter problema, é melhor não mexer mais do jeito que está, vamos deixar guardar para não ter mais problema lá, né? O senhor acredita que uma queixa que a gente recebe bastante com frequência aqui na rádio, também no jornal, é a questão de se questionando uma falta de organização, digamos assim, de uma conversa entre as secretarias para a realização desse tipo de serviço que tenha que interditar ruas aqui do centro ou ruas também dos bairros que são de movimento intenso, são de acesso aos bairros. Sempre existem alguns questionamentos em relação à presença de agentes de trânsito, que poderia haver uma sinalização mais distante. A pessoa está chegando a 4, 5 quadras da interdição, ela já tem ali uma placa com rota alternativa para não entrar ali no movimento mais intenso da interdição. O senhor acha que ainda falta um pouquinho dessa conversa no caso da Prefeitura de Rio Claro? Olha, na realidade, esse trabalho está envolvido várias secretarias, tá? Está envolvida a Secretaria de Obras, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Serviços Urbanos. O que a Secretaria de Serviços Urbanos faz? É a poda das árvores, que nós fazemos com antecedência, para não ter problema. E a Secretaria de Mobilidade, que nós comunicamos para fazer os desvios de trânsito, etc. e tal. Então, eu acredito que a gente tem falhado nessa parte, a gente pede até desculpa à população, né? Semana passada eu reuni meu pessoal e falei, olha, vamos começar a avisar com 48 horas de antecedência para poder ver se não temos mais esse impasse e tudo mais. Estamos fazendo também alguns avisos pela Secretaria de Comunicação, soltando panfletos, né, tal. Domingo nós fizemos um serviço na Rua 2. Era domingo, então, né? Domingo mais tranquilo daí, né? Mas, quando foi no sábado, já tinha cavalete, já tinha comunicação e tudo mais. Vamos ver se agora em diante a gente consegue aprimorar isso aí. Está previsto um serviço amanhã, na Avenida 27 e 23, 27 e 25, se não chover, não é? Mas já avisamos a secretarias, avisamos a Secretaria de Comunicação, para ver se a gente consegue tentar mitigar esse problema aí que está ocorrendo, né? É comum nas cidades, né? Sempre que é preciso fazer uma obra, a gente sabe que há um transtorno também. A obra realmente é um transtorno, né? Eu hoje passei num lugar, estava fechado. Era a Secretaria de Obras? Não, era com gás. Não sei, mas está fechado.
Entendeu? Então, realmente é um tem transtorno. também, às vezes, coincídio de outras, né? Operadores que estão aí trabalhando na cidade e acabam interditando também. Agora, a gente também recebe alguns questionamentos, vou aproveitar a presença do secretário hoje para já esclarecer esses pontos, em relação ao tempo que se demora para fazer uma suavização de valeta. Nesse caso, também é preciso secar o material, tem uma questão técnica ali que acaba prolongando esse período do serviço, secretário? Olha, veja só, nós estamos fazendo algumas suavizações de valeta com sarjetão, a gente chama de sarjetão, né? Tá? E o sarjetão é feito de concreto, e o concreto tem um tempo de cura, né? De cura e de secagem. Então, em torno de de 2 a 3 dias, nós precisamos para que o concreto seque, para a gente poder desformar e encostar o asfalto de novo. Se a gente for tirar antes, nós vamos pegar e vamos estragar o concreto. Tá? Então, não dá certo. Então, tem que esperar, não tem jeito, né? Exatamente. No caso do asfalto, depende também muito das condições do tempo. Muitas condições do tempo, entendeu? Muitas condições do tempo. E a gente começa um período agora que talvez precisamos também, né, da volta das chuvas aqui para nossa região. Exatamente. Mas, enfim, graças a Deus, nós conseguimos o dinheiro, né? Só que ele veio numa época complicada por causa de chuva, né? Mas vamos ter que enfrentar isso aí, né? Tem aqui uma pergunta de um ouvinte, fazer para o senhor, o Paulo Roberto do Centro. O microrrevestimento central nas ruas 1 e 2 deixou o piso ainda mais alto, no mínimo 1,5 centímetro e extremamente rugoso. Copiou todas as ondulações da via e ficou horrível para as bicicletas. A Rua 1 e a Rua 2 acreditamos que já está 8 centímetros até 10 centímetros mais elevada do que a sarjeta. Os proprietários de imóveis adicionam concreto para elevar as sarjetas, prejudicando o escoamento projetado das águas, que acabam invadindo as calçadas. Em futuro não muito distante, a conta nos será apresentada indigesta para verdadeiramente reconstruir o leito, sarjeta, guias e calçadas. Seu Paulo Roberto do Centro. Cada vez que se passa uma camada de asfalto, ele vai subindo, elevando. Mas acontece que o microrrevestimento ele tem 8 milímetros, 16 milímetros, então é 1 centímetro que fica um pouco a mais. Tá? Existem locais no centro que realmente estão altos, mas é em função de camadas antigas, tá? Não nessa que estamos fazendo agora. São serviços realizados anteriormente que foram elevando. E tem esse problema mesmo. Tem muito lugar que o asfalto está ficando mais alto do que a sarjeta, a calçada, né? Sim. Então, tem locais altos, mas o microrrevestimento é 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetro. Não é esse serviço que está sendo realizado agora, então? Não é esse. Se está alto lá, foi serviços anteriores, tá? Esse procedimento que muitas pessoas estão fazendo por conta, como fica uma valeta muito profunda na sarjeta, para poder entrar com o carro, com a moto, elas preenchem a sarjeta com cimento. Isso aí vai trazer problema no futuro, né, secretário? Porque daí a água não consegue escoar. Se ele deixar uma maneira da água escoar, uma tubulação, alguma coisa, fizer uma seção transversal para que a água escorra, tudo bem. Tem que deixar uma passagem para a água, não pode fechar totalmente, né? Com certeza, isso não é só no centro, também tem alguns bairros que esse problema vem acontecendo. Em relação ao asfaltamento de bairros que não tem pavimentação ainda, né? A gente sabe que há uma expectativa, quando passou o projeto pela Câmara para autorizar a Prefeitura a fazer financiamentos. Como é que estão esses projetos, secretário? Então, veja só, as ruas, os bairros que não têm ruas, é um outro convênio que nós conseguimos do governo do Estado, tá? Um programa Nossa Rua. Esse convênio ele está em análise técnica, na parte de análise técnica e aprovação orçamentária. Eu acredito que mais uns 60 dias, mais ou menos, a gente tem uma resposta do governo do Estado, a gente vai ter mais uma verba para fazer a pavimentação de 2 bairros, que é o Nova Veneza e o Maria Cristina, e algumas pontas de ruas que nós temos na cidade. Tá? Então, é um outro convênio que nós estamos aguardando do governo do Estado. Serão os primeiros, então, Nova Veneza e Maria Cristina? Sim. Inclusive, a licitação para esses 2 bairros já foi feita, já foi homologada. Estamos aguardando só o recurso para poder fazer a assinatura do contrato. Existe pergunta aqui sobre também o Nova Rio Claro. Já tem uma previsão? Nova Rio Claro, nós estamos fazendo um projeto. Porque a Nova Rio Claro ela tem uma característica diferente. Topografia, terreno. Então, é muito diferente. Então, nós estamos fazendo um projeto específico para a Nova Rio Claro, tá? Um projeto geométrico, um projeto de pavimentação e de drenagem. Nós já fizemos os estudos geotécnicos, sondagem, já fizemos o levantamento planometrimétrico e já foi contratada, inclusive, a empresa que está desenvolvendo o projeto. Então, acreditamos que
talvez daqui uns 60, 90 dias também, o nosso prazo é até final de outubro, que nós tenhamos esse projeto da Nova Rio Claro. Tá? Tendo o projeto da Nova Rio Claro, a gente vai conseguir estimar qual que é o valor específico para a Nova Rio Claro. Tá? Primeiro que é um bairro bastante grande, tá certo? Muita chácara também, muita né? chácara, é um bairro grande e ele tem características de solo totalmente diferentes dos outros bairros normais. Então, por isso que nós decidimos fazer um projeto específico para lá, que está em andamento. Nós estamos conversando com o secretário municipal de obras, Valdir de Oliveira Júnior. Esse asfalto também nós já recebemos há alguns dias alguns questionamentos em relação a isso. Sempre que a gente anuncia que vai ser feito esse asfalto nos bairros que estão aí há 20, 30 anos aguardando já a pavimentação, as pessoas perguntam, o morador, o proprietário do imóvel, ele vai pagar por esse asfalto? Porque no passado isso acontecia, não é, secretário? Olha, veja só, nos bairros que não existem asfalto, tá? O morador terá que pagar. Isso faz parte do código tributário e tudo mais. Toda vez que existe uma valorização de imóvel que vai ter, ele, infelizmente ou felizmente, ele vai ter que pagar. Tem que pagar, como já aconteceu com donos de imóveis em outros bairros. Exatamente. Né? Recapeamento, não. Isso aí é manutenção. Tá? Isso é a prefeitura que tem que fazer. Mas os asfaltos novos... O asfalto novo vai... Mas geralmente é feito nas parcelas, né? Tem um longo parcelamento aí desse serviço para o morador. Exatamente. O Nova Rio Claro, a gente até já no passado, a gente já fez algumas reportagens em que a dificuldade realmente era essa. Porque ainda tinha muito terreno, eram muitas chácaras, de ter a adesão de todo, uma adesão maciça para poder fazer a obra. Né? Não, mas a preocupação nossa hoje não é esse caso da adesão maciça. A preocupação nossa no Nova Rio Claro é fazer o projeto, ver o valor e ver o recurso para fazer esse serviço. É um serviço mais complicado do que em outros bairros. Lá é mais complicado. Certo. O senhor falou também sobre pontas de ruas. São muitos bairros de Rio Claro que ainda aguardam, ficam esses pedaços sem asfalto? Olha, tem vários locais, sim, que tem. Nessa que já está no programa Nossa Rua, né, que é do governo do estado de São Paulo, nós temos pontas de rua, eu não vou lembrar todos, mas Jardim São Paulo, Mirassol, Jardim Anguera, Santo Antônio, Ajapi, Novo Venzio, entendeu? Alguns locais que têm essas pontas de rua que já estão contemplados nesse convênio do programa Nossa Rua do governo do estado de São Paulo.